Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui junto dos irmãos. E hoje eu trago para vocês uma palavra de coragem. Você sabia que Deus nos chamou para sermos corajosos? Desde o Éden, Ele nos vê como homens e mulheres corajosos. Ele nos deu funções e tarefas que só são dadas aos valentes. Lá em Gênesis 1:28, tem um texto bastante conhecido. Deus os chamou, abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso é dado somente aos valentes, que somos nós. Em outras vezes Deus nos fala sobre sermos corajosos e ousados. Em 2 Timóteo 1:7, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu o espírito de covardia, meus irmãos. Deus nos deu um espírito de coragem, né? Em Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Portanto, Deus não nos vê como covardes, Deus nos vê como filhos corajosos, porque Ele sabe que para sermos cristãos verdadeiros precisamos ter coragem. Esse é o tema da mensagem de hoje. Se você gostou, já deixa aí o seu like. Se você não está inscrito, se inscreva no canal Nazareno Castelo Oficial e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Quando fizer a inscrição no canal, não esqueça de ativar o sininho para que você tenha prioridade nos recebimentos dos conteúdos. Amém? Então vamos orar para que o Senhor nos direcione a sua palavra. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esta palavra, Pai, por mais esta reflexão, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em cima de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai, sobre cada lar, Senhor amado. Obrigado, Senhor. Pai, te pedimos, Senhor, que nos direcione agora a sua palavra, Senhor amado. Afaste, Pai, toda e qualquer distração que possa tirar nossa atenção, ó Pai. Que possamos estar atentos, de ouvidos abertos, Pai, para receber essa palavra, de coração aberto, Senhor amado, para entender, Pai, e praticar esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, tudo que eu lhe peço e lhe agradeço. Então, meus irmãos, abram comigo lá em 1 Coríntios. Nós vamos ler o versículo 1 Coríntios 10, o versículo 13, tá? Na minha versão aqui NVI, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Minha versão NVI. A coragem na vida cristã, ela deve ocorrer em todas as áreas, em especial quando somos tentados, né? Pois nós sofremos tentações de vários tipos. É difícil ter coragem para resistir às tentações. Muitos não conseguem e se declaram incapazes de vencê-las. Mas como Deus nos instruiu nesse versículo, Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além de nossas forças. Pelo contrário, Ele estará conosco, né, e nos proverá o livramento, de sorte que possamos suportar. E mais que a origem de nossas tentações, muitas vezes são nossas cobiças, né? Em Tiago 1,14
ao contrário de que cada um é tentado pela própria cobiça, quando está o atrai e seduz. Então, muitas vezes, nossa tentação é a nossa própria cobiça, né? Aquilo que nós atraímos, às vezes, para a nossa própria vida. E a seguir, agora, vou passar para os irmãos três maneiras de resistir às tentações, conforme a palavra do Senhor nos instrui, né? Primeiro, precisamos identificar as nossas fraquezas espirituais. Pode parecer meio complicado, porque temos uma tendência de tentar sepultá-las, né? Bem lá no fundo do nosso ser, né? Muitas vezes, às vezes nós vamos numa entrevista de emprego e em muitas entrevistas sai aquela pergunta assim: qual o seu defeito? Ou às vezes num bate-papo informal a pessoa pergunta: qual o seu defeito? E nós pensamos, ficamos sem graça e dizemos: o meu defeito é ser bom demais. Isso não é defeito, meu irmão, isso é qualidade. Na verdade, nós não conseguimos nos expor e por vezes nós dissimulamos. Então precisamos buscar uma forma de identificar as nossas fraquezas. A Bíblia, ela está cheia de exemplos de homens que tinham as suas fraquezas. Lá em Êxodo 2:11, a Bíblia revela, né, a fraqueza de Moisés, que era a ira, que acompanhou mesmo quando ele conduzia o povo pelo deserto. Sua ira o levou a quebrar ali as tábuas de mandamentos escritas pelo próprio Deus. Em 1 Reis 19:1, Elias, logo ali no verso 5, mostra a sua fraqueza, que era ali, que podemos identificar hoje como depressão, né? Após uma grande vitória, ele foge por medo. O grande profeta reduzido a um ser deprimido pelo medo, pela fraqueza. Em Gênesis 27:30, Jacó, com sua fraqueza de ser enganador, desestabilizou ali toda a sua família, porque ele tinha ali um caráter, um certo desvio, né? No verso 41 nós vemos Esaú declarando que passou a ter ódio de Jacó ao ponto de desejar matá-lo. Complicado, né, meus irmãos? Pedro também tinha a sua fraqueza, que era ali uma inconstância muito grande. Parecia ali uma montanha russa. Uma hora estava avançando para o alto, outra hora despencava numa velocidade absurda, né? Então, com esses exemplos da Bíblia, às vezes nós podemos identificar a nossa fraqueza. E todos nós temos uma fraqueza, né? Como eu disse, ser bom demais é qualidade, não é fraqueza. E as áreas, o segundo ponto, são as áreas de nossa vida que devem ser confrontadas. Às vezes, achamos que só as grandes falhas precisam ser tratadas. Logo que nós nos tornamos cristãos, né, que aceitamos o Senhor como nosso Salvador, logo nós já precisamos tratar dessas grandes falhas, né? E estas quase sempre não nos fazem mais pecar. O problema são as pequenas, quase imperceptíveis, com essas que somos fracos, né? Que às vezes nós não gostamos de lidar, mas nós precisamos. Quando Jesus disse a Pedro que ele não o trairia, o mesmo, né, ele não reconheceu ali a sua fraqueza. Ele disse não, e no final terminou a negar o Senhor Jesus, mesmo antes tendo declarado que nunca o abandonaria. O que Pedro deveria ter feito era cair aos pés do Senhor e reconhecer a sua fraqueza, a sua inconstância. Quantas vezes o Espírito Santo nos dá a oportunidade
Ele nos mostra a verdade de quem somos, mas muitas vezes nós preferimos fazer de contas que não ouvimos, olhamos para o outro lado, parece que não é comigo. Estou ouvindo aquela palavra lá, o pastor está pregando aquela palavra, mas essa palavra não é para mim, eu não tenho essa fraqueza. Meus irmãos, muitas vezes isso acontece. Mas a palavra de Deus diz que a tentação, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Está lá em Tiago 1,15. O terceiro ponto é: identifique a sua fraqueza. Veja qual é, quando você não tem coragem de identificar a sua fraqueza, dificilmente conseguirá lidar com elas. Nesse momento, corra para Jesus, corra aos pés do Senhor, peça ajuda, peça que o Espírito Santo te oriente. Ele é o único capaz de restaurar você e livrar das suas fraquezas. Esta noite mesmo, Deus quer te dar coragem para identificar e vencer as suas fraquezas. Ele te deu um espírito de intrepidez, de ousadia. Seja ousado. Ainda hoje, através do Espírito Santo, seja vitorioso nas suas fraquezas. Amém? Esta é a palavra que eu tinha para hoje, para os irmãos. Espero que todos tenham recebido e vamos pôr em prática. Amém? Vamos orar então. Senhor, Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado por mais essa direção, Senhor. Mais esse toque do Teu Espírito que veio falar conosco, Pai. Pai, te peço, Senhor, nos fortaleça, Pai. Nos cubra de coragem, ó Pai, para que possamos identificar, ó Pai, as nossas fraquezas, ó Pai, e com a ajuda do Teu Espírito Santo, ó Pai, vencer, ó Pai, cada parte do nosso ser, ó Pai, cada fraqueza, Pai, cada ponto que precisa ser mudado, Senhor. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Tudo que eu lhe peço, lhe agradeço, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Uma semana abençoada. Amém.